toda vez que eu decido mexer nos contratos do BNDES. Sim, eu sou viciada em ler contratos do BNDES. Me dá uma angústia sem fim. E eu preciso dividir essa aflição com alguém. Neste vídeo, eu vou me focar em somente um contrato, dos mais de 80 que o BNDES chegou a financiar para Angola. Foi pesquisando a fundo os contratos do BNDES que eu cheguei à conclusão que a corrupção petista se transformou numa organização criminosa internacional. E não tem como a gente ter a menor noção de quantos bilhões de dólares esse esquema já não rendeu para diversos corruptos ao redor do mundo. Em 2007 e 2008, durante o governo do Zé Cachaça, o BNDES financiou dezenas de milhares de dólares para a reabilitação e requalificação da Estrada Samba, na cidade de Luanda, em Angola. Eu vou dar um brinde para quem acertar qual foi a construtora responsável. Vai, essa resposta estava fácil. Só a título de curiosidade, este contrato foi assinado por Luiz Antônio Araújo Dantas e Luciene Ferreira Monteiro Machado, que já foram investigados por suposta liberação indevida de recursos financeiros para a Venezuela. Porém, o processo foi arquivado pelo Tribunal de Contas da União após o Supremo Tribunal Federal considerar que não havia necessidade de quebra de sigilo bancário e comercial para uma suposta investigação. Mas vamos voltar à Estrada Samba. Com 15 quilômetros de extensão, a Estrada Samba é uma rodovia bem simples de 4 vias. Como vocês podem ver, ela não tem nada demais. É uma rodovia comum, como qualquer outra. Mas vai por mim, parece que ela foi construída com ouro. Nesse contrato que estamos falando, o BNDES financiou um valor somente para a 4ª fase de obras, o que nos leva a crer que boa parte já tinha sido executada. Segundo sites de notícias de Angola, até 2006, a Estrada Samba tinha 4 vias, rede de esgoto e rede elétrica. Até a sua 3ª fase, a Estrada Samba já tinha custado 45 milhões de dólares. Foi então que, em 2007, o duende de pote de ouro do BNDES decidiu financiar 750 milhões de dólares. Isso mesmo que você está ouvindo, 750 milhões de dólares para a 4ª fase da Estrada Samba. Como se não bastasse 750 milhões de dólares, em 2008 o BNDES fez um adendo, financiando mais 91 milhões de dólares para Angola. Desses, 61 milhões eram destinados para a 4ª fase da Estrada Samba. Enquanto isso, no Brasil, o BNDES suspendeu o financiamento para a duplicação da BR-163, mas financiar 881 milhões de dólares, mais do que 2 bilhões e meio de reais para uma estrada de 15 quilômetros em Angola, aí o BNDES tem dinheiro, né? Aí pode. Eu tô falando que eu fico angustiada, não aguento, dá até calor. Somente para vocês terem como comparação, uma estrada norte-americana de 4 vias construída numa região central custa em torno de 8 a 10 milhões de dólares a milha. Pegando o maior valor, teremos 6 milhões de dólares o quilômetro. Então, uma estrada de 15 quilômetros como a Estrada Samba custaria 90 milhões de dólares. Isso se a gente levar em consideração a qualidade construtiva norte-americana. Pegando os valores já gastos mais o valor financiado pelo BNDES, a Estrada Samba não saiu por menos de 856 milhões de dólares. Isso dá mais do que 57 milhões de dólares o quilômetro. Isso é 10 vezes mais caro do que uma estrada nos Estados Unidos. Agora me fala, parece que tá escrito trouxa na nossa testa, né? Quando que as pessoas vão entender que socialismo não funciona e não funciona em lugar nenhum? À beira da Estrada Samba, em uma área de aproximadamente 124 mil metros quadrados, se pode ver a grandiosa mansão do ditador José Eduardo dos Santos, o símbolo da desigualdade provocada pelo socialismo. Vamos dar uma pausa nessa imagem para que os nossos amigos comunistas possam refletir sobre o assunto. Alguns portais de notícias informaram que essa mansão tinha sido construída com dinheiro do BNDES.
Porém, ela está de pé, no mínimo, desde 2001, que é a data mínima que a gente consegue pesquisar nos satélites do Google. Ninguém sabe ao certo a data real de sua construção, mas é notável que a partir de 2007 ela teve diversas reformas e ampliações. Até pista de jatinho e heliponto ela ganhou. Mas será que realmente o ditador de Angola precisava do nosso dinheiro ou era o Zé Cachaça que precisava dele para lavar alguns bilhões? Além dessa maravilhosa mansão, o ditador de Angola tem uma casinha de veraneio em Portugal avaliada em 14 milhões de euros. E falando em Portugal, o país vem servindo como uma grande lavanderia para o dinheiro angolano. Angola ficou rica com a exploração do petróleo e acabou enriquecendo José Eduardo Santos e uma pequena elite angolana. Essa elite acabou comprando os portugueses, que estavam sofrendo com uma forte crise financeira. Isabel dos Santos, filha do ditador de Angola, é a mulher mais rica do continente africano e se tornou uma das pessoas mais influentes em Portugal, ao comprar segmentos bancários, de mídia e de energia do país. A elite angolana é tão forte em Portugal que quando José Eduardo Santos ameaçou cortar laços com o país em respostas a relatos de que a elite angolana era alvo de investigações por corrupção em Portugal, o ministro de Relações Exteriores português prontamente teve que pedir desculpas. Bom, senhor José Eduardo, eu não tenho medo nenhum do senhor e muito menos dos seus amigos petralhas, então eu vou continuar sim divulgando as suas patifarias. O esquema de corrupção entre Angola e Brasil ainda vão além. Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, decidiu se unir à corrupção do tio. É incrível, né? Tudo que o Lula bota a mão vira corrupção. É impressionante a índole desse cara. Ele deu muito orgulho a seu tio ao utilizar duas de suas empresas, Exergia Brasil e Exergia Portugal, para lavar todo esse dinheiro. A sua empresa servia como uma ponte entre Portugal, Angola e Brasil. E ele fez tudo isso em parceria com Carlos Silva, que é amigo de infância do ex-ministro português José Sócrates. Essa brincadeira com os amigos angolanos rendeu por baixo 12 milhões de dólares para Lula e ainda 4 milhões de dólares para José Sócrates. Lula não é só o maior corrupto do Brasil, ele está envolvido com organizações criminosas a nível internacional, enquanto uma pequena elite, amiga do ditador, desfila nas ruas de Lisboa com suas bolsas Louis Vuitton. 30% da população de Angola está vivendo em condição de extrema miséria. Isso significa que mais de 8 milhões de angolanos vivem com menos de $1,25 por dia. O principal causador dessa desigualdade não é o capitalismo, e sim a corrupção desenfreada de um ditador comunista. E o pior de tudo é que o nosso dinheiro é responsável por financiar parte desse sofrimento.